Olá, boa noite, tudo bem com você? O Identidade já está no ar e você aí de casa é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Estamos em um mês de comemoração porque maio é aniversário do projeto Anjos da Esperança. Você sabe quem são os anjos? São pessoas que colaboram financeiramente para que a Rede Novo Tempo de Comunicação continue levando a mensagem do amor de Cristo às pessoas. Para comemorar essa data tão especial, eu te convido a acompanhar a live de aniversário que vai acontecer no dia 11 de maio, sábado, com a participação da ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. É a primeira vez na história que existe uma parceria entre o projeto Anjos da Esperança e a ADRA no Brasil. A programação vai contar com a participação do Cris Magalhães, o pastor Fábio Salles, que é o diretor da ADRA em toda a América do Sul, Arautos do Rei, Mateus Riso e muito mais, viu? Então fique ligado aqui na programação da TV Novo Tempo para acompanhar tudo o que vai acontecer durante essa comemoração do aniversário do Anjos da Esperança. E você é o meu convidado especial, combinado? E hoje no Identidade você vai conhecer a história do Douglas Nascimento. Ele tinha crises de ausência e também epilética e elas foram aumentando com o passar do tempo. Até que ele teve uma crise que simplesmente apagou no volante e sofreu um grave acidente. Ele precisou fazer uma tomografia e descobriu um tumor. Após isso, precisou passar por 7 cirurgias. Hoje ele conta o milagre que Deus realizou em sua vida de forma extraordinária. Eu vou para um intervalo rápido, mas eu já volto para te contar essa história emocionante. Douglas Nascimento tem 41 anos e mora no Rio de Janeiro. Sempre foi dedicado e envolvido com as atividades da igreja e, por causa dos estudos, morou em internatos adventistas. Douglas sempre teve princípios e sabia o que era certo e errado. Mas em um momento da sua vida, tudo mudou. As crises epiléticas aumentaram e um certo dia, enquanto ele estava dirigindo, ele apagou no volante e sofreu um grave acidente. Foi para o hospital e, após fazer uma tomografia, descobriu que estava com um tumor. Após o diagnóstico, Douglas precisou passar até o momento por 7 cirurgias e ele é quem vai contar mais detalhes dessa história para a gente. Boa noite, Douglas. Seja muito bem-vindo aqui ao Identidade. Boa noite, é um privilégio estar aqui falando com vocês. A gente que agradece aí o espaço na agenda que você encontrou para estar aqui com a gente. Agora, Douglas, crises já aconteciam, mas depois elas aumentaram com uma certa frequência, né? Você tomava alguma medicação para conter essas crises? Aconteceu que eu tinha uma crise que era imperceptível por mim, né? Alguns amigos falavam para mim que eu não estava muito bem. E lá pelo quinto, sexto ano, eu não estava muito bem. Eu estava tendo crise, inclusive à noite, só que eu não conseguia identificar, né? Eu sempre acordava assim como se eu tivesse uma alteração e eu não conseguia pegar no sono. Eu tinha um susto, tá entendendo? E aí estava agora trabalhando já no Rio, eu tive as crises foram ficando um pouco mais frequentes. E uma vez que eu estava, inclusive, de férias, aí perto do NASP 3, Campus 3 ali eu bati o carro. E você chegou a tomar algum medicamento para essas crises ou por você não saber que elas aconteciam, você não tomava nada? Aconteceu que a minha chefe de trabalho, ela falou, Douglas, eu acho que você precisa de um pouquinho de férias, vou te dar 14 dias para você cuidar um pouco da sua saúde. Ela achou que eu estava ou trabalhando demais, ou estudando demais, ou me estressando demais. Mas aí, alguns amigos da igreja de Botafogo falaram para mim, Douglas, você não estava muito bem. Inclusive, participei do louvor com o pessoal. E eles falaram, Douglas, teve uma hora lá que a gente achou que você ia cair. E o culto é transmitido pelo YouTube.
E aí eu vi que realmente eu não estava bem e eu acho que era uma crise de um chamado burnout, né? Que a gente fica eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, trabalhando muito, estudando muito. Então você já estava ali com algum problema emocional no trabalho, enfim, não estava se sentindo muito bem e sofreu esse acidente. Conta pra gente como é que foi esse acidente, se você lembra de alguma coisa ou não. Então, estava passando perto ali do NASP e aí eu estava bem a viagem toda e aí quando eu fui parar num ponto ali perto. E aí eu simplesmente apaguei e bati na traseira de um carro. E aí eu a princípio apaguei, a minha mãe estava do meu lado. E aí o pessoal veio me tirando do carro, tá entendendo? Aí que eu fui acordando um pouquinho e a polícia chegou, né? Polícia rodoviária. E aí eles vieram perguntar para mim, o que que você bebeu, o que que você fumou. Aí procuraram alguma coisa no meu carro, não acharam nada. Eu não bebo, eu não fumo. E eu falei para eles. Eles falaram para mim: você quer fazer o teste do bafômetro? Eu falei: quero sim. E eles acharam estranho porque eu fui o primeiro a topar fazer o exame, né, lá, na hora. Eu fiz, não acusou nada, eu não faço uso dessas coisas. E aconteceu que, é, lógico, eu fui falar depois com a mulher que bate o carro lá. Então aí você foi para o hospital, fez uma tomografia e aí foi constatado um tumor, né? Como é que foi essa parte da sua história? Então, o, fiz a tomografia já aqui no Rio de Janeiro. Eu moro aqui em Teresópolis, né? A gente tem, difícil essa parte, assim. Tomografia apareceu lá, eu tinha um meningioma, né? Meningioma é um tumor benigno, né? Mas por conta ele pode ser em várias partes do cérebro, mas o meu era bem no ventrículo à esquerda, né? E aí ele era à esquerda. E aí eu tava fazendo, aí sim eu comecei a fazer o uso do anticonvulsivante, né? Que é uma medicação. Eu não estava tendo mais crises, comecei a fazer o uso da medicação, mas ainda assim eu tinha crise de ausência e algumas outras alterações no sentido de memória, no sentido de capacidade de aprendizagem, alguma coisa assim. Então Hum, essa crise de ausência é como se fosse um branco na cabeça, assim, você não sabe exatamente o que está acontecendo? É um sinal assim de no máximo uns 20 segundos, rapidinho. Assim, você paga assim, mas você não cai, tá entendendo? Uhum, Eu não caí. Eu mantinha o tônus muscular, o equilíbrio, mas aí os meus olhos, eles não piscavam. Aí depois de 20 segundos eu voltava, tá entendi, entendendo? Aí assusta as pessoas que estão ao redor, né? é verdade. E aí não teve E como fugir, não teve como fugir da cirurgia daí, você precisou então se organizar financeiramente, toda a sua vida ali, precisou ficar afastado do trabalho. O que que passava pela sua cabeça nesse momento, Douglas? eu acho que aí está o contexto mais interessante dessa história. Deus ele permite algumas coisas se nós podemos aprender com elas. Eu aprendi com isso, com isso que aconteceu comigo. O meu pai é pastor da igreja. Nós somos adventistas já há mais de 30 anos. E o meu irmão é pastor. Eu só tenho um irmão. Ele é pastor. Hoje é pastor em Belém. E Deus ele me deu muita oportunidade de conhecê-lo. Tá entendendo? Eu estudei, como você falou no início, em 4 internatos que são realmente assim marcantes. Estudei no IAN, tem muitos amigos, a gente se fala, todo final de semana a gente se fala. IABC, a gente se fala também.
o NASP, o IAP foi mágico, assim, mágico, aprendi muita coisa. Eu gosto de tocar instrumento, gosto de cantar. E mas nesse contexto todo, eu aprendi muita coisa sobre Deus. E profundamente, assim, eu gostava do contexto popular, contexto musical, e não tinha ainda dado uma chance no sentido de caminhar no sentido do que é mais importante, né? É importante você estar no meio de aprendizagem, tanto que ela seja espiritual ou técnico, mas a decisão nesse sentido cabe a mim, né? E É eu não tinha verdade. decidido nesse sentido. E aí, quando aconteceu isso, eu me preparei para a cirurgia, né? A minha mãe veio aqui ficar comigo esse tempo. E aí eu fui para a cirurgia aqui em Niterói, que foi pelo mês de agosto de 2019. 2019. Você fez a cirurgia em 2019, mas na sua cabeça o ano era de 2016, né? Você perdeu a memória ali logo depois dessa cirurgia, foi isso? Por conta do. Quando a gente faz a cirurgia, né? A gente vem totalmente. A gente não sabe o que aconteceu. Para mim era 2013 ou era 2016, e aí me vieram me falar que eu já estava trabalhando. Eu falei, nossa, mas eu já fui. Você fica meio desatualizado, né? E aí, alguns falam, não, você está morando aqui, é bem, bem estranho isso. Só que os mineiros vieram me falar, isso é normal, porque depois da cirurgia, algumas conexões, né, desfeitas, e mesmo questão do edema local. Isso depois foi se desfazendo, e no sentido contrário, também isso é bem incrível, né, que eles falam, "Doutor, você tem que fazer uma caminhada, tem que fazer uma caminhada, porque que o sistema circulatório vascular, ele tem que fazer adaptar agora. Inclusive, um dia eu estava fazendo uma caminhada aqui simples, aqui em Teresópolis, e aí parece que o edema intracerebral foi se desfazendo e a memória foi voltando muito rápido, tá entendendo? No sentido assim, os pensamentos ficaram assim, no sentido de lembrar muita coisa ao mesmo tempo. Não, agora eu lembrei do que aconteceu. Eu tô trabalhando aqui em Teresópolis e voltou muito rápido, assim, sabe? Falei, mãe, eu acho melhor voltar para casa, que a memória veio muito forte, assim, sabe? Eu voltei para casa, conversei inclusive tem um neuro, que ele era da igreja de Botafogo, hoje ele está em São Paulo, conversei com ele, ele falou, não, isso é normal de acontecer, você fez a cirurgia agora, não se preocupe, isso é uma evolução natural e positiva. O HD está tendo acesso à sua informação. Olha aí a importância da Aí, atividade física, né, Douglas? Isso fez toda a diferença ali para sua memória voltar. A gente vai fazer uma pausa rápida agora para chamar o intervalo, mas já já a gente continua esse nosso bate-papo. E você aí de casa, então, continue ligadinho com a gente, porque tem muito mais da história do Douglas para a gente conhecer ainda. A gente volta em instantes. Identidade de volta e no programa de hoje nós estamos conhecendo a história do Douglas Nascimento. Ele sofreu um acidente, descobriu um tumor, passou por cirurgia e hoje é um milagre que pode testemunhar da sua vida para as outras pessoas. No bloco anterior, ele contou que precisou passar ali por uma cirurgia para retirada do tumor no cérebro e agora nós vamos saber ainda o restante dessa história que vem pela frente, né? Douglas, depois desse período, você foi informado de que precisaria passar por uma segunda cirurgia, porque ainda tinha um pedaço do tumor e provavelmente ele era benigno. Mas mesmo assim, era bom tirar, né? E aí você contou para a nossa produção que esse foi o pior momento da sua vida. Por quê? é, ao meu ver, eu tive preparado para cirurgia, né? E aí, difícil, voltei desatualizado em relação ao ano que eu estava vivendo, acho que como eu falei, era 2015 ou 2016. E aí, eles falaram, Douglas, a gente precisa fazer a segunda cirurgia.
porque não saiu tudo e aí é preciso fazer essa segunda cirurgia. E aí para mim foi difícil. No momento eu não estava de emoção assim, de sensibilidade, de ficar bem alterado. E aí eu tive uma crise existencial, né? Ah, então por que que aconteceu isso tudo? Mas eu entendo que quando esses eventos acontecem, nós podemos escolher aprender ou se revoltar. Não somos, nosso ser humano ele pode escolher o que pode acontecer. O primeiro momento ali foi difícil, porque eu vi o sofrimento disso, e especialmente da minha mãe. A minha mãe ela ficou bem alterada, assim, vamos fazer a segunda cirurgia, vão abrir de novo a cabeça, não é possível. E aí eu fiquei um pouco alterado e as enfermeiras tentavam me ajudar e eu meio que queria sair do hospital, tá entendendo? E Uhum. aí o meu pai também tentou, ele me ajudou bastante. Meus pais estavam dormindo no mesmo quarto, tá entendendo? Me ajudaram muito. E eu comecei a repensar, nossa, a gente se dedicou tanto para essas coisas, mas eu pedi para que Deus estivesse com a gente. Mas é, a maior lição de tudo isso é que Deus estava tentando tocar meu coração, É verdade. porque estar envolvido com os internatos, como eu já comentei com vocês, é ótimo que eu ainda pretendo voltar para internato, não como interno, mas ajudando nesse sentido. Mas estar envolvido com Deus é o mais importante. E eu vivi distante nessa escolha, distante mesmo. Eu queria estar envolvido na atividade de esporte do internato, queria estar no coral do internato, queria fazer amigos do internato, porque a gente se vê de manhã no café, na aula, no almoço, na academia à tarde, no coral depois do almoço, depois da janta. Aí aconteceu que eu não tinha uma proximidade espiritual com Deus. E ele foi muito importante. Deus é importante. E nesse sentido, Deus me ajudou muito para crescer e ele me mostrar de que nós somos limitados aqui nessa terra. Aqui na terra o homem é limitado e que podemos decidir por Deus para poder alcançar e entender o que, ao meu ver, foi o que eu aprendi, que Deus permite algumas coisas para que possamos entender o que Ele quer de nós, o que nós somos de verdade. Isso para mim mudou completamente, tá entendendo? Aí fiz a segunda, passei pela segunda cirurgia, depois tive uma pequena infecção, fiz a terceira, eu estava um pouco mais preparado, e aí eu tive uma infecção depois de 4 meses, que eu tive que tirar o osso mesmo meu, que é o temporal. Você passou por 7 cirurgias, né, Douglas? O que que os médicos alegavam, né? Por que foram tantas necessárias, assim, tantas cirurgias necessárias? É, porque a prótese que eu tentei, a princípio, eu tive infecção, né? Tive uma infecção que foi, assim, na terceira cirurgia. Eu tive uma meningite, né? A infecção chegou à meninge, que é o que recobre o cérebro. E aí eu tive que tirar o osso temporal também. E na tentativa de colocar outras próteses não deram certo. E entendo completamente de que o hospital, que eles tentaram me ajudar da melhor forma possível, tá entendendo? Eu queria deixar isso registrado aqui. Uhum. Eles me ajudaram da melhor forma. E agora vão tentar em outro lugar, tá entendendo? Porque quando veio o Covid, a época do Covid, lá a porta está meio fechada e Deus abriu a porta e a oportunidade de fazer em outro lugar, que não é em Niterói, é no Rio de Janeiro mesmo. E acredito que
essa oitava cirurgia vai ser já pro próximo mês aí, porque eu já tô mantendo contato com ele, já fiz todos os exames, e agora vai ser uma prótese de outro material, assim, de uma segurança um pouco maior. Se Deus quiser, logo você já vai ter essa prótese. E você comentou bastante aí que Deus te ajudou a passar por esse momento, né? E eu quero aproveitar esse momento para oferecer para quem está em casa a revista Esperança Deus Me Ouve. O Douglas está contando aqui que ele passou por dias muito difíceis, mas que teve a certeza de que Deus estava ao seu lado todos os dias. E isso fortaleceu a fé dele. Isso porque pode acontecer com cada um de nós, com você aí de casa também. Mas para aprender mais sobre esse tema, é só entrar em contato conosco e essa revista vai chegar gratuitamente em sua casa. E isso só é possível com o apoio dos Anjos da Esperança. Então, se você preferir, entre em contato com a gente através do número 12 98244 4449, esse é o nosso WhatsApp. E você pode também solicitar pelo site que é novotempo.com/escola bíblica. Eu sei que pode ser muito difícil passar por momentos de provação, mas Deus está ao seu lado e pode te ajudar. Agora, Douglas, qual foi ali o aprendizado, né, que você leva de tudo isso que você passou? Conta pra gente. Nesse mundo apesar do pecado no mundo, Deus, ele usa algumas coisas dos defeitos para tocar no nosso coração. E somente Deus, não tem outra coisa que ele pode nos dar a segurança, apesar dos pesares, somente Deus. E nesse sentido, ele usa também as pessoas ao nosso redor para nos dar a segurança de continuar, tá entendendo? Quando as coisas ruins acontecem, nós podemos escolher ou aprendo ou me revolto em todas as coisas. Se eu estou andando na rua e esqueço minha chave em algum lugar, ou eu aprendo ou eu fico revoltado. Se eu tenho um tumor no cérebro, ou eu aprendo ou fico revoltado. E foi isso que eu coloquei nas mãos de Deus. Ele me ensinou. Para outras pessoas, simplesmente elas esqueceu um chaveiro, já aprendeu muita coisa e já tomou bastante lição e decidiu. E eu tive que chegar ao ponto de deixar realmente a minha integridade física, intelectual e emocional. Mas Deus chegou ao objetivo mais importante, né? Nós estamos aqui na Terra para falar de Deus para as outras pessoas. E quando Deus me deu essa oportunidade, Ele estava usando para tocar meu coração. Tenho certeza disso. Ele me alcançou, Ele falou, porque eu já tinha ouvido muita coisa, eu já estava sabendo de muita coisa, mas eu não estava sabendo e decidindo pelo mais importante. E isso é importante. É só o que é importante na vida, tá entendendo? É verdade. Eu gosto muito da música, da igreja, muito mesmo. Já fui diretor de música por alguns anos. Eu toco instrumento já há muito tempo. Gosto de cantar. É um contexto ótimo. Eu continuo nisso. Mas cada dia o mais importante é decidir por Deus. É decidir por Deus. É verdade, ele É por permite isso. certas coisas com um propósito e sempre com o propósito de nos salvar. Douglas, eu quero te agradecer muito por ter aberto aqui um pouco da sua vida, contado o seu testemunho e nos dado essa lição de que ou a gente escolhe aprender com aquela lição ou se revoltar. E que bom que você escolheu aprender e está ensinando isso pra gente, viu? Que Deus continue te abençoando, que logo você tenha a sua prótese e a gente vai seguindo aqui a nossa vida, né? Uma boa noite para você. Se puder terminar esse programa com aquela música do Novo Tom, escolha a vida. Essa música do Ah, Novo Tom é muito boa. é verdade. Pena que o tempo não permite a gente tocar a música aí, mas fica a dica então para o nosso telespectador ouvir essa música, porque tem uma mensagem realmente muito bonita. Uma ótima noite para você, Douglas, para você aí de casa também. Valeu. E a gente se encontra então no próximo Identidade aqui, sempre às terças e quintas. Tchau, tchau.